Bom dia, quinto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, quarta-feira, 1º de julho. Hoje vamos estudar frações equivalentes e simplificação de frações. Vamos estudar frações equivalentes. Então, vamos começar com exemplos. Vamos ver. 3 amigos compraram tortinhas e dividiram em partes diferentes. Então, Maria, Ana e Luiz compraram essas tortinhas. Vamos primeiro desenhar. Então, vamos lá. Os amigos são Maria, Ana e Luiz. Eles compraram essas tortinhas e dividiram em partes diferentes. Vamos desenhar a tortinha. Vamos ver. Maria dividiu a torta em 2 partes, certo? Ana dividiu a torta em 4 pedaços. E Luiz dividiu a torta em 8 pedaços. Vamos ver como foi que Maria dividiu a torta em 2 pedaços. Aí ela comeu. Vamos dizer que Maria comeu essa parte aqui. Vamos pintar. Então, Maria comeu 1/2, não é isso? Ela dividiu em 2 partes, então 2 vai ser o denominador. E ela comeu uma parte, então Maria comeu 1/2 da tortinha. Ana comeu 2 pedaços. Ana comeu esses 2 pedaços. Então, qual é a fração que representa a tortinha de Ana? Ela comeu 2 pedaços e a tortinha foi dividida em 4 pedaços. Vamos ver de Luiz. Ele dividiu a torta em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ele dividiu em 8 pedaços e comeu esses 4 pedaços. Então, vamos ver novamente. Todos 3 compraram uma torta e comeram de tamanhos diferentes, né? As frações são diferentes aqui, ó. Maria comeu 1/2, que a torta de Maria foi dividida em 2 pedaços. Ana dividiu a torta em 4 pedaços e comeu 2 pedaços, então Ana comeu 2/4. Luiz dividiu a torta em 8 pedaços e comeu 4. Então, Maria comeu 1/2, Ana 2/4 e Luiz 4/8. Então, os amigos dividiram em partes diferentes, mas comeram a mesma quantidade, não é? Se você olhar aqui essa parte, ó, são iguais, não é? As frações são diferentes, mas a quantidade são iguais. Então, essas frações aqui, elas são equivalentes. Apesar de serem diferentes, elas são iguais, certo? A parte do inteiro é igual. Vamos ver outro exemplo. 2 amigos comeram chocolates. Vamos ver a parte que cada um comeu. Vamos desenhar aqui. Esse aqui dividiu o chocolate em 8 pedaços. O outro dividiu a barrinha de chocolate em 4 pedaços. Agora vamos ver. Esse amigo comeu esses 2 tabletes de chocolate. A outra comeu só um pedacinho. Vamos ver a fração? Aqui. Quantos pedaços esse chocolate foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Em 8 pedaços. Quantos pedacinhos ela comeu? 2. Então, 2/8. Vamos ver o outro. O chocolate foi dividido em 4 pedaços, né? E ela comeu só 1. Então, 2/8 e 1/4, elas são diferentes, mas são equivalentes, têm o mesmo valor. Por isso, dizemos que elas são iguais, certo? Então, vamos ver. Frações equivalentes são as frações que representam a mesma parte do inteiro. Por isso, dizemos que elas são iguais, ó. Essa parte é do mesmo tamanho dessa e do mesmo tamanho dessa. Então, 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes, porque tem a mesma parte do inteiro.
Aqui é a mesma coisa. 2 oitavos e 1 quarto são equivalentes, elas são iguais, ó. Esse pedaço é do mesmo tamanho desse, certo? Vamos ver outro exemplo. Vamos colocar outro exemplo aqui. Vamos primeiro desenhar. Preste atenção aqui. Vamos lá. Vamos dizer que essa partezinha aqui, ela vai estar colorida. Certo? Então, qual é a fração que representa aqui? A figura foi dividida em duas partes, então 2 vai ser o denominador. E a parte que está colorida é 1. Então, essa figura aqui representa o meio. Vamos ver a outra. Ela foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, 4 é o denominador. Vamos pintar aqui essa parte aqui, ó. Então, quantas partes eu pintei? 2. Então, 2 quartos. Vamos ver a outra. Essa figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 8 é o denominador. Vamos pintar agora. Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3, 4. 4 oitavos, não é? Tá vendo? A figura é diferente, porém as frações têm o mesmo valor, não é? Ó, 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos, tá vendo? É a mesma coisa do primeiro exemplo, só que eu fiz a figura diferente. Mas elas são frações diferentes, porém têm o mesmo valor, então são chamadas de equivalentes, certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos ver, para ver se vocês entendem desse assim. Vamos lá. Essa figura eu vou dividir em 3 partes. E esta eu vou dividir. Vamos lá. Eu vou pintar aqui, certo? Essa parte. E vou pintar essa parte. Vamos lá? Qual vai ser a fração dessa daqui? Primeiro eu conto quantas partes essa figura foi dividida. 1, 2, 3. Então, 3 é o denominador. Quantas partes coloridas tem? Uma. Então, 1/3. Vamos ver a outra. Quantas partes foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas são coloridas? 1, 2, 3. Então, 3 nonos. Então, 1/3 é equivalente a 3 nonos. Tá vendo que a parte que foi colorida é a mesma parte dessa daqui? Aqui eu pintei uma parte e essa eu pintei 3. Mas a parte é do mesmo tamanho. Então, são frações diferentes, porém elas são iguais na parte do inteiro. Certo? É por isso são chamadas frações equivalentes. Vamos ver outra forma de encontrar uma fração. Como calcular? Vamos colocar aqui os exemplos. Eu tenho 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos, certo? Como é que lê? 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos. Então, eu vou simplificar. Como é que eu faço? Eu escolho um número e multiplico ou divido tanto o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu multiplicar o numerador por 2, eu tenho que multiplicar o denominador por 2 também. Vamos ver? Vamos lá. Se eu multiplicar aqui por 2, eu tenho que multiplicar aqui também por 2. Ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Se eu multiplicar esse também por 2, esse também por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu quiser continuar, vamos lá. Eu vou multiplicar aqui por 2. Esse também eu vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 1 meio
2 quartos, 4 oitavos e 8 16avos. Elas são equivalentes, né? 2 quartos é equivalente a 1 meio, tá bom? Vamos ver outro exemplo. 1 terço e 3 nonos. Vamos ver. Como foi que eu encontrei esse 3 nono aqui, que é uma fração equivalente? Eu multipliquei por 3, ó. 1 vezes 3, 3. E 3 vezes 3, 9. Vamos multiplicar de novo para encontrar outra. Se eu multiplicar por 2, vamos botar por 2 agora. Tanto o numerador como o denominador tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, 3 vezes 2, 6. 9 vezes 2, 18. Eu tanto posso multiplicar como posso dividir. Vamos ver outra fração equivalente. Se eu dividir por 6, eu tenho que dividir o denominador também por 6. Eu tenho que ver o número que dá, tanto para o numerador como para o denominador, o mesmo número. Eu não posso dividir o numerador por 6 e o denominador por 2. Se o numerador é dividido por 6, o denominador também tem que ser por 6 também, certo? 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6, 3. Certo? Então, aqui eu paro. Por quê? Porque eu não posso dividir 1 por 3, nem 3 por 3, não é? Eu posso dividir o 3, mas 1 não pode. Então, aqui vai ser uma fração irredutível. É por isso que ela é chamada de irredutível. Certo? Porque não pode mais simplificar. Vamos ver. Quantos termos de uma fração? Nesse caso aqui, 1 terço. Ó, esse aqui, 1 terço. Quando os termos de uma fração não podem mais ser simplificados, dizemos que a fração é irredutível. Irredutível. Por que ela é irredutível? Porque eu não posso mais dividir, não é? Eu não posso mais dividir. Aqui eu consegui dividir, ó. 6 dividido por 3, eu poderia dividir 6 por 2, 6 por 3, né? Mas 1 sobre 3 eu não posso mais dividir. Aí ela chegou aqui, não tem como mais ser simplificado. Vamos ver outra fração. Eu tenho aqui 60 nonos. Não, vamos fazer essa não. Vamos dar outro exemplo. Aqui antes de 60. Vamos deixar esse nulo aqui. Vamos colocar aqui 120, 180 aves, certo? Vamos lá. Eu aprendi que uma fração é irredutível quando não pode mais ser simplificada. Então, aqui a gente vai simplificando, vai sendo ou multiplicando ou dividindo, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 120, 180. O número que eu dividir ou multiplicar o numerador, eu tenho que multiplicar ou dividir o denominador, certo? Vamos aqui. Eu vou dividir 120 por 2. Então, eu tenho que dividir 180 por 2 também. Pode por 3? Pode. Certo? Mas vamos fazer por 2. Então, 120 dividido por 2 vai dar 60. 180 dividido por 2 vai dar 90. Vamos fazer outra fração. Eu posso continuar dividindo por 2? Pode. Pode por 3? Pode também. Vamos dividir por 2. Eu botei 3, mas aqui vamos dividir por 2, certo? Vamos lá. 60 dividido por 2 vai dar 30. 90 dividido por 2 vai dar 45. Ainda dá por 2? Dá. O 30 dá, mas o 45 não dá, então eu não posso dividir. Porque o número que eu dividi o numerador, eu preciso dividir o denominador, certo? 30 dá por 2, mas 45 não dá por 2. Então, vamos fazer por 3. Aí, eu tenho que dividir por 3, tanto o numerador como o denominador. Vamos lá? 30 dividido por 3 vai dar 10. 45 dividido por 3 dá 15. Não é? 15 vezes 3, 45. Vamos lá. Pode por 2? Pode. 10 pode, mas 15 não pode. Então, eu não posso dividir por 2, né? Porque tem que ser o numerador e o denominador. Pode por 3? Não, porque 10 dividido por 3 não vai ser uma divisão exata. Por 4 não pode. Então, vamos por 5. Vamos dividir esse número
tanto o numerador como o denominador por 5. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Então, aqui terminou. Por que terminou? Porque 2/3 não tem um número que eu possa dividir, tanto o numerador como o denominador. Então, aqui formou uma fração irredutível, certo? Porque eu comecei de 120, fui dividindo até chegar em 2/3. Aí 2/3 não tem como mais dividir, certo? Então, 60 90avos, 30 45avos, 10 15avos e 2/3. Elas foram simplificadas dessa fração, né? Eu comecei por essa fração aqui. Simplifiquei, achei essa, simplifiquei, achei essa, simplifiquei, encontrei essa, simplifiquei, encontrei essa. Então, essas 4 aqui são frações, são simplificadas por essa daqui, certo? Então, quando eu cheguei aqui no 2/3, ela se tornou uma fração irredutível, porque não tem como eu dividir mais. Então, quando não pode ser mais simplificadas, não são divisores pelo mesmo número, certo? Então, a fração 2/3 é irredutível, ó. Aqui é irredutível porque não pode mais ser simplificada. Os divisores pelo mesmo número, certo? Então, entenderam aqui, ó? Eu peguei 120 e 180. Dividir, porque eu posso dividir ou multiplicar. Nesse caso, eu dividi por 2. Eu tanto posso dividir por 2, por 3, por 4, agora tem que ser tanto divisível pelo numerador como pelo denominador. 120 dividido por 2 deu 60. 180 dividido por 2 deu 90. 60 dividido por 2 deu 30. 90 dividido por 2 deu 45. Aí agora eu não posso continuar dividindo por 2. Por quê? Porque 30 pode dividir por 2, mas 45 não pode. Então eu dividi por 3. 30 dividido por 3, 10. 45 dividido por 3 deu 15. Aí pode continuar por 3? Não, porque 10 não pode dividir por 3. 15 pode, mas tem que ser tanto o numerador como o denominador. Então eu dividi por 5, aí deu 2. 10 dividido por 5 deu 2. E 15 dividido por 5 deu 3. Eu comecei com essa fração aqui, né? 120, 180avos. Encontrei essas 4 frações. Então, são simplificações. Essas 4 aqui são simplificações dessa, né? Eu comecei com essa e consegui simplificar essas 4. Então, essa fração aqui, 2/3, ela é irredutível. Por que ela é irredutível? Porque não podem mais ser simplificadas, não é? Elas não são mais divisíveis pelo mesmo número, né? Eu posso dividir 2 por 2? Posso, mas eu não posso dividir 3 por 2, certo? Aí quando um pode e o outro não pode, aí ela se torna uma fração irredutível, certo? Aí agora vocês vão ler o livro direitinho na página 32 e 33 para responder o jogo rápido da página 33, certo? Se não entender, volta o vídeo novamente, aí preste atenção para responder as questões 1 e 2. Tchau e até a próxima aula.